Nesta segunda parte do conteúdo que estamos disponibilizando a vocês em nível de pesquisa, daremos continuidade a partir do ponto no qual paramos. Qualquer dúvida, por gentileza, enviem seus e-mails, pois todos serão respondidos. Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo informativo de ontem, falando da nossa história como humanidade. É como descascar uma cebola, ou, usando outro exemplo, quando uma árvore é serrada pelo meio, podemos ver por quantas coisas ela passou através dos seus anéis presentes no tronco. Temos árvores centenárias em todo o mundo. Entretanto, falar da humanidade é complexo e simples ao mesmo tempo. O universo compreende trilhões de galáxias, que por sua vez contém trilhões de sistemas, com seus planetas, seus sóis. Só para entendermos a nossa situação no meio disso tudo, vamos ver o tamanho do nosso Sol, que é uma estrela anã média, em relação a uma outra estrela, Antares. As infinitas possibilidades de vida em nosso sistema apontam para mais vida em outros, abrigados por galáxias que sequer nossos astrônomos puderam identificar ainda. Então, como espécie humana, somos apenas mais uma que vive seus conflitos, mas que está despertando para entender que este tipo de sistema não deve mais existir aqui e temos direito a seguir em nossa evolução, mesmo depois de terem vendado os nossos olhos desde que nos entendemos por seres sencientes. Das espécies que falamos anteriormente estão as subespécies, como explicamos, não no contexto de inferioridade, mas sim focando na diferença. Assim como nós que habitamos no mesmo planeta, o mesmo DNA indica que pertencemos à espécie humana, entre outras civilizações mais avançadas, existem diferenças que tornam variáveis tons de pele, por exemplo. Reptoides podem ser de muito verdes a amarronzados. Greys podem ser muito cinzas ou tão claros que são quase embranquecidos. Algo que espécies benevolentes não entendem, mas expressam compreensão, porque foi a programação colocada em nós, é a dificuldade de alguns humanos aceitarem seus iguais, que são diferentes em vários aspectos. Não existe preconceito fora da terceira dimensão, em espécies conectadas com a fonte, evoluídas e que possuem o mais puro amor. A criação de vários ismos, em alguns conceitos humanos, mais nos divide do que nos une, e não atentamos para isso. Então, o que chamamos de elite é como uma cebola, tem várias camadas. Quando olhamos este símbolo, acreditamos que a base é a espécie humana, mas não é. É uma simbologia que mostra a posição de cada um dentro do sistema. Alguns trabalham nele e nunca conhecerão quem está no topo. Quem está no meio poderá nunca ter contato com quem está na base e assim por diante, mas quem está no topo conhece todos. Dentro desta simbologia, temos círculos e dentro deles subcírculos. O primeiro círculo envolve poderosos em várias áreas, aquelas que representam o tripé do sistema e recebem instruções diretamente de representantes das espécies que agem em concordância enquanto a situação lhes for interessante e conveniente. Logo abaixo vem o primeiro subcírculo, envolvendo aqueles com alto poder monetário criado e sustentado, desde os primórdios pelos Anuna. Portanto, trocar um sistema por outro é trocar 6 por meia dúzia. Respeitam linhagens ancestrais. O segundo subcírculo é formado por membros de sociedades das mais diversas,
conhecidas por vários nomes, e nunca afirmam o que ou quem realmente são. O terceiro envolve a nobreza em todos os seus aspectos e segue respeitando linhagens e ordens do primeiro e segundo grupo do primeiro círculo. O quarto representa-se na forma de grandes famílias tradicionais que, pelo poder monetário que possuem, exercem grande influência até em nível global. O quinto grupo envolve instituições influentes, multinacionais, grandes empresas, etc. Por último, estão os governos humanos determinados e governados por todos no primeiro círculo. Esta é, de forma resumida e básica, a estrutura do simbolismo piramidal. Como temos espécies diferentes convivendo em um acordo tênue, precisamos saber que nem todos possuem a mesma agenda. Por exemplo, a Anuna não é igual à dos demais, e muitas vezes é complexo o entendimento de cada uma quando acabam se encontrando, se chocando em algum ponto do cenário, porque no final não existe o um por todos e todos por um, mas sim o ninguém é por ninguém, cada um é por si, em termos de controle e poder. Dentro deste contexto cósmico e específico, tratando-se da nossa galáxia, nosso sistema e planeta, podemos falar sobre espécies positivas multidimensionais que nos apoiam e nos acompanham desde o início da nossa história, quando, como hominídeos, viemos parar aqui e nos tornamos Homo sapiens. Durante eras, e quando falamos eras, falamos de períodos de evolução, que envolvem bilhões de anos. Vem nos ajudando, intervindo em alguns momentos, preparando a humanidade para o seu próximo salto quântico, que muitos chamam de ascensão. São mais de 50 grupos e subgrupos que incluem híbridos humanos, humanoides, humanos, seres tanto extra como intraterrenos, e podemos conhecer por nome alguns, como arturianos, pleiadianos, veganos, andromedanos, mas como realmente se chamam, não é do conhecimento de todos. Da mesma forma, os planetas, originais de onde vêm, possuem nomes diferentes. Tais grupos se mesclam, apoiando tanto no plano físico quanto no energético. Alguns não interferem diretamente, fornecem apenas apoio para impedir conflitos, minimizando ao máximo problemas à espécie humana. Algumas essências estão, em forma humana, despertas, outras conseguem se recordar de suas origens cósmicas, outras não, e mais alguns são contatados legítimos e assumem as suas posições e missões no momento certo, dentro da verdadeira luz, conforme lhes for orientado fazer. Finalizando este conteúdo, informamos que tudo converge para a liberação do inconsciente coletivo da humanidade através da expansão da consciência, do processo de despertar. E isso nos envolve. Não podemos fechar os olhos e dizer: isso não tem nada a ver comigo, não faço parte disso. Estamos em processos. E isso permite que acompanhemos a transição do planeta e as mudanças naturais que acontecerão nele e em nós, imersos em paz, esperança e confiança. Para nos tornarmos uma espécie livre dos controladores, manipuladores, precisamos evoluir, precisamos ser responsáveis por nosso meio ambiente, por nossa saúde coletiva, por nossa energia emitida coletivamente antes de passar para outra dimensão. Por natureza, somos buscadores, mas também somos geradores, e podemos decidir que tipo de energia vamos emitir, proibindo que ela seja usada para qualquer outra finalidade que não seja a positividade e mudança frequencional planetária. No próximo e último conteúdo, falaremos sobre estruturas no planeta
canais de energia e suas emissões, porque somos considerados guardiões da Terra, e responderemos algumas perguntas enviadas por e-mail referente a estes conteúdos. Continuem conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz e muita da verdadeira luz.